bem? Bom dia, sexto ano, professor Alcides, para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos seguir com o nosso cronograma, né, que foi estabelecido e compartilhado com vocês. Hoje, dia 22, nós teremos a nossa videoaula de revisão dos capítulos 9, Hidrosfera, 10, Propriedades da Água, 11, Saneamento Básico e 12, Atmosfera e suas propriedades. Posteriormente nós temos o chat, onde eu espero poder ajudá-los a sanar as suas dúvidas. E no dia 27, nossa avaliação. Vamos lá. Bem, gente, a molécula da água, vocês já conhecem, ela é composta basicamente de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Sempre os átomos de hidrogênio eles serão ligados ao de oxigênio, ok? Por uma questão química que nós veremos aí futuramente. Nunca são os dois de hidrogênio ligados entre si e um de hidrogênio ao oxigênio. Sempre assim, né? Um hidrogênio se liga ao oxigênio e o outro também se liga ao oxigênio, formando um ângulo aqui. Um ângulo que é padrão também. Então, a molécula da água, em conjunta com outras moléculas, ela vai formar o que nós conhecemos como aquela água líquida, né? Desde que esteja na temperatura acima de 0 graus e abaixo de 100 graus Celsius. Então, aquela água que nós bebemos, aquela água que nós recebemos na nossa residência, esta água ela está no estado líquido, ok? E ela é composta, então, por estes tipos de elementos químicos que formam esta molécula. Muito bem. Esta água, ela tem um ciclo na natureza, né? Se vocês lembram bem, o professor chegou a explicar aí ao longo de 2 capítulos como é que funciona esse ciclo, né? Então, essa água no estado líquido, quando está no meio ambiente, ela tende a ser aquecida pelo Sol, e essa energia que o Sol emite e que chega até esta água faz com que as suas moléculas se tornem agitadas. Muitas vezes, esta agitação das moléculas da água faz com que ela mude de estado físico, passando então para o estado gasoso. Processo este que nós conhecemos como vaporização ou evaporização, ok? Então, a água se torna gasosa após a evaporização ou vaporização, que ocorre na natureza ou mesmo de forma controlada pelos seres humanos. Este vapor de água, que é a água H2O em estado gasoso, tende a subir porque está energizado, ele está agitado, né? Sobe para as camadas mais altas da troposfera. Quanto mais sobe, mais frio fica. E, portanto, esta água tende a perder esta energia que está contida nas suas moléculas agitadas para o ambiente que está com menos energia, ou seja, está mais frio. E aí, então, ocorre um processo chamado de condensação. É então que a água sai do estado gasoso para o estado líquido, formando o que nós conhecemos como nuvens. Estas nuvens, que são formadas por pequenas gotículas de água, elas tendem a ser transportadas para lugares diferentes de onde elas foram formadas. Então, o transporte ocorre e durante este caminhar das nuvens, as pequenas partículas de água condensadas vão se ligando umas às outras, formando gotas ainda maiores, que se tornam pesadas e então elas precipitam. Nós temos a precipitação da água no estado líquido. Quando chega até a superfície em questão, pode ser uma rocha, pode ser o solo, pode ser uma camada de folhas, depende do lugar, né? Esta água tende a infiltrar. E então
ocorre o escoamento. Ela escoa novamente, aqui é a etapa 5, até que toda esta água retorne novamente para os oceanos ou mares, né? Então, o nível do oceano, ele é o nível, em teoria, um dos níveis mais baixos aí que nós temos sobre a nossa superfície terrestre, ok? Então tá aí, gente, o resumo do ciclo da água. Para frente. Então, a importância da água para os seres vivos é que ela dissolve substâncias, né? Quem nunca dissolveu nada com água? Nutrientes, gases, todos eles são transportados, aí, dissolvidos através da ação da água nos seres vivos. Afinal de contas, o sangue ele compõe aí boa parte do que nós conhecemos, a água compõe boa parte do que nós conhecemos como sangue, né? Auxilia na digestão dos alimentos. É legal, ela ajuda muito. Então, quem não bebe muita água, geralmente tende a ter um probleminha aí intestinal, né? Não tem um movimento intestinal muito eficiente. Então, é importante beber água. Elimina substâncias tóxicas no corpo. Gente, o processo de filtração que os nossos rins fazem tem como base, na verdade, a água. A água é aquilo que filtra o nosso corpo, nosso sangue, né? Atua na manutenção da temperatura corporal. Bom, vocês já lembram daquilo que eu falei anteriormente, que a água tem a capacidade de não perder temperatura com grande facilidade, comparativamente a outras substâncias. Então, se a água está em grande quantidade no corpo, ela também ajuda a manter a temperatura corporal. Bom, gente, e a água tem as suas propriedades. Além da solubilidade, a água tem o empuxo, né? Que é a capacidade de ou jogar substâncias menos densas para cima ou de afundar aquelas que são mais densas. E claro, os objetos parecem mais leves quando estão dentro da água em virtude da força que as moléculas tendem a fazer, umas ligadas às outras, reduzindo então a ação da gravidade, ok? É claro que nós temos também a propriedade geral da água, que está relacionada à pressão, né? E temos aqui também os vasos comunicantes, que é aquela teoria que diz que quando dois recipientes estão ligados por um tubo e você acaba adicionando alguma coisa líquida, como a água, por exemplo, estes recipientes tendem a manter o mesmo nível de água entre todos, né? Isso aqui facilita muito na distribuição de água, uma vez que a caixa de água ela é colocada em pontos mais altos, então a água percorre toda a tubulação depois da caixa e ela tende a subir para manter o mesmo nível daquele que ela estava na caixa. Se as residências são mais baixas do que a caixa de água, então a água vem com mais força para que ela possa subir e manter o mesmo nível. Então, ela consegue chegar a todas as residências sem o uso de nenhum tipo de motor, né, elétrico ou a combustão. E esta água, quando nós usamos, nós precisamos, antes de fazer o uso da água, passar ela por um tipo de tratamento, né, nas estações de tratamento de água. As estações de tratamento de água, as ETAs, certo? As ETAs, então, elas são aquelas estações que captam a água, tratam e disponibilizam nas residências. Então aqui nós temos um esquema do material, né? O lugar onde você capta a água, aqui nós temos uma bomba que vai recalcar, ou seja, jogar esta água para dentro de um reservatório, onde ela vai receber cal, sulfato de alumínio, para que ocorra a floculação ou a aglomeração das partículas sólidas. E então esta água vai partir para um tanque de decantação, onde as partículas que flocularam vão sedimentar através da decantação. Somente a água, sem essa sujeira que decantou, ela vai passar para a próxima etapa, passará por filtros importante, né, para reter as partículas menores. Então chega a um reservatório, onde receberá o cloro. Cloro esse, pessoal, que é colocado na água para eliminar as bactérias e outros micro-organismos. Bom, logo depois disso ela recebe flúor, que é adicionado à água para eliminar
possíveis cáries dentárias, né? Quem bebe essa água tratada, então não tem cárie. E logo depois ela é jogada por uma adutora para caixas de água bem altas, que farão a distribuição pela teoria dos vasos comunicantes. Bom, usei a água em cidades, eu tenho essa perspectiva, mas quando eu estou no interior, preciso fazer uso de filtros, né? Filtros purificadores. Como eu citei para vocês no nosso último encontro, o filtro de barro é excelente para isso, né? Existem muitos outros, mas eu falo filtro de barro porque é aquilo que eu uso mais, né? Por exemplo, aqui nós temos um filtro de torneira que também é eficiente desde que seja feita a manutenção correta aí dos filtros, né? Não pode colocar o filtro e esquecer lá 10, 15 anos, ele já perde a sua eficiência. Depois que nós usamos, esta água ela precisa passar por uma estação de tratamento de esgoto, né? Esgoto que é aquilo que nós não queremos mais e que segue com a água. Esse esgoto, então, é tratado aí nas ETEs, estação de tratamento de esgoto, passando primeiramente por uma grade que faz a retenção de partículas maiores, depois por uma caixa de sedimentação que separa a água dos sólidos. A água, então, é colocada em caixas de areia, onde ela é filtrada. E então, o que sobra de água ainda passa por um outro decantador e as pequenas partículas vão ficando no fundo desse grande tanque chamado de decantador. Apenas a água mais limpa passa ainda por mais um filtro e chega aqui com aproximadamente 90% de pureza. Então, nós retemos boa parte da sujeira através das estações de tratamento de esgoto. Agora, se eu não tenho tratamento de esgoto, eu preciso adequar uma fossa séptica, né? Por quê? Porque a fossa séptica ela separa a água das partículas sólidas, o que nós podemos chamar até de um pequeno mecanismo de tratamento de esgoto, né? Não tão eficiente, mas já é adequado, né? Nós temos então a fossa séptica propriamente dita, um filtro onde passa a água somente e um sumidouro onde essa água então é colocada para a infiltração no solo. Bem, gente, a água é super importante, mas a atmosfera também, né? Então aí, seguindo para o nosso último conteúdo, a atmosfera, gente, ela é composta de muitos gases, sendo o gás mais abundante o gás nitrogênio. Nós geralmente pensamos que é o gás oxigênio, mas não é, tá? O gás oxigênio, ele compõe apenas 20% aí do que nós encontramos na atmosfera. E o gás carbônico, que nós pensamos que também é superabundante, não é. Olha lá, é 0,038% apenas de gás carbônico na nossa atmosfera. Temos outros gases, o xenônio, o neônio, o hidrogênio, o hélio, o criptônio. Todos esses gases também importantes, mas não tão importantes quanto esses três que acabei de citar para vocês, né? O nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. O oxigênio e o gás carbônico, claro, os mais importantes para nós, porque nós somos seres vivos, certo? E nós precisamos destes dois primariamente. O nitrogênio nós também precisamos, porque eles constituem as proteínas, é claro. Mas o gás o oxigênio e o gás carbônico, eles fazem parte da nossa rotina, né? Nós, seres heterótrofos, aqueles que não produzem o seu próprio alimento, nós precisamos quebrar a glicose, que é a nossa fonte de energia, né? Que nós obtemos aí através da nossa alimentação. Esse processo faz com que nós precisemos tirar de dentro de nós o carbono da glicose. A glicose tem alguns carbonos que precisam ser retirados após a quebra dela. E quem faz isso é o gás oxigênio. Então o O2 se liga a um carbono, formando então o que nós conhecemos como gás carbônico. Quem é que produz o O2? Ou melhor, que retira o carbono do gás carbônico? São os vegetais. Então é nos vegetais que o gás oxigênio é liberado para a atmosfera e nós, seres heterotróficos, como por exemplo esta vaca, utilizamos dele para que ele possa remover o carbono da quebra da glicose. Então, esse CO2 é absorvido pelas plantas novamente e então a planta libera para a atmosfera mais uma vez o oxigênio, reiniciando o ciclo, certo? Bom, gente, eu acho que é isso, são os pontos principais aí. É claro que eu não posso falar de 4 capítulos em uma única videoaula, é quase impossível, né? Peço a vocês que vocês
estudem, se preparem para a prova. Nós teremos apenas 1 hora e eu sei que vocês são capazes. Vão tranquilos, vão bem, que vocês terão uma boa nota. Valeu? Tchau, tchau e até mais.